Eu sou Ilaene, sou missionária CEPAL, Ministério Mulheres Mentoras, e estamos aqui para essa live Tempo de Mentoria. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Sou Daniel Vargas Pereira, missionário CEPAL, e quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Então, está conosco hoje à noite o Alex Dias Ribeiro. Alex, muito bem-vindo! O Alex está aí com a gente. E olha só, ainda menino, ele desembarcou na capital do Brasil, 1957. Alex é do século passado, como a gente, né? A gente é do século passado também, mas tudo bem. Então, ele sonhou ser piloto, e aos 18 anos ele construiu com a turma da Câmara o primeiro carro brasiliense que o projetou como piloto, então, da Fórmula 1. Depois de anos nas pistas como piloto, ele se reinventou na carreira de agricultor, acredita, gente? E ele tem uma história aí, que ele plantou umas árvores lá, que não deu Jojoba! Jojoba, lá em Tocantins, histórias do Alex. Hoje nós vamos ouvir algumas. Ele é construtor, radialista, comentarista esportivo, diretor das ONGs Atletas de Cristo. Internacional, Coalizão Internacional do Esporte, olha, capelão em 7 Copas do Mundo, capelão em 4 Olimpíadas e nos deixando um legado fantástico aí de vários livros escritos, 6 livros publicados em 4 idiomas. Um dos livros, Força para Viver, Significado da Vida e outros, Força para Vencer, está no site da CEPAL, que depois vocês podem acessar para adquirir. Então, muito bem-vindo, Alex. E o Alex vai apresentar nossos convidados aí que estão conosco. Silas. Silas é um jogador de futebol que eu conheci quando ele tinha voltado da Rússia como o melhor jogador do Sub-20, em 1900, antigamente. É bom não revelar. Foi logo no início do Ministério de Atletas de Cristo aqui em São Paulo. Ele jogava no São Paulo, era da turma dos Menudos do Morumbi. Depois ele graduou, foi campeão pelo São Paulo, jogou na seleção brasileira, disputou as Copas do Mundo de 86 no México e a de 90 na Itália, e uma pessoa extraordinária. Há muitos anos atrás também a Fundação Arthur Demos veio para o Brasil lançar um livro chamado Força para Viver, um azulzinho, que ficou conhecido como o livro do Silas. Eles distribuíram 3 milhões desse livro e 600 mil pessoas escreveram de volta dizendo que entenderam a mensagem e entregaram sua vida para Jesus Cristo. Então, é um cara que tem um galardão enorme lá no céu e aqui embaixo também. Silas, um grande atleta de Cristo. Bem-vindo, Silas. Apresenta nosso convidado aí também, Silas, com você. Bem-vindo, obrigado, Ileane, obrigado, Daniel. Grande abraço para o Alex Dias Ribeiro. Bom, quero apresentar o Fábio. O Fábio, como ele já disse, ele é pastor de jovens aqui da igreja, adolescentes e jovens, né, de mais de 800 jovens indo para adolescentes indo para a juventude aí. O Fábio é um ex-goleiro que jogou na Ponte Preta, jogou também no Bragantino e é meu sobrinho, né? É casado com a minha sobrinha. Então, a gente só não é escurinho assim, não, porque a gente está no sol, não. A gente é parente também. E é uma alegria para mim ter o Fábio aqui, porque é um homem sério, um homem de Deus, um homem que tem dedicado a sua vida para ajudar pessoas. E a gente está muito feliz de estar com vocês aqui, poder compartilhar esse tempo, compartilhar histórias e... Bom, do Alex a gente vai falar durante a nossa live aí, porque tem muita coisa boa pela frente aí, com certeza. Sim. É muito bom estar com vocês aqui, um privilégio também estar com cada um. Ainda não escrevi nenhum livro, estou pensando em escrever, entendeu? Para você fazer a diferença. Eu estou nova geração, mandando os Instagrams, mandando as mensagens e tal. Né? Eu também sou um pouco de 1900 antigamente, mas não tão antigamente. Eu estou aqui mais perto. Mas é um privilégio estar participando dessa live, desse vídeo com vocês. Eu acredito que vai ser um tempo precioso. E obrigado pelo convite, né, de estar participando com todos aqui.
Muito bem-vindo. Muito bem-vindo aí, Fábio, com a gente. Bom, vamos começar, então. Alex, você é conhecido pelo seu bom humor e por ter histórias fantásticas para compartilhar a partir do seu convívio no mundo dos esportes. Conta um pouco para nós como surgiu a ideia do evangelismo e discipulado no mundo dos esportes. Bom, começou porque eu tive esse sonho de ser piloto na inauguração de Brasília, quando vi uma corrida de automóvel, fiquei apaixonado. Falei, é isso aí, quando eu crescer eu vou ser piloto. E já voltei daquela pista piloto. Só que eu tinha só 11 anos, então comecei a correr, construir um carro de corrida com um caixote de bacalhau da Noruega e 4 rolimanos e comecei a treinar. Depois eu graduei para o Autorama, que era bem menor, cabia na palma da mão, mas era muito mais técnico. Corri de bicicleta também, e tudo que tinha roda de competição, eu estava dentro. E ali eu me preparei e fui atrás de adquirir o conhecimento. O que é necessário para ser um piloto de automóvel? Até que, quando eu cheguei aos 18, eu estava cheio de conhecimento, e o conhecimento me disse uma coisa clara e concreta. Isso não é para você. Não dá, porque precisa de muita grana e eu não tinha grana para correr. E mesmo que tivesse um carro, não tinha grana para pôr gasolina no tanque. Então, eu apelei para Deus. Eu estava frustrado, com tanto conhecimento, sem poder praticar. Falei, chefe, se o senhor viabilizar a minha carreira, eu prometo ser um anunciador do evangelho pelos 4 cantos do mundo. Onde eu vou falar de Jesus. E o chefe lá em cima orquestrou um monte de circunstâncias que nos permitiu construir um carro de corrida com o que sobrou de um Fusca, que meu pai teve um baita acidente, quase morreu, e foi feito no tapa, sem projeto nem nada, e quando nós chegamos na pista com aquilo, o público quase morreu de rir. O carro ganhou um nome de objeto não identificado. E na nossa corrida, na primeira corrida, na estreia, uma prova do Campeonato Brasileiro, nós saímos em último, porque a largada era por sorteio, e fomos sorteados em último. Chegamos em segundo e foi um sucesso. Rádio, jornal, televisão, e aquilo abriu as portas para a gente virar piloto da noite para o dia. E Deus é tão exagerado que dessa oficininha de fundo de quintal, onde nós construímos esse carrinho aí, que acabou chamado de Patinho Feio, saíram 3 pilotos brasileiros para a Fórmula 1. Eu, o Nelson Piquet e o Roberto Pupo Moreno. E sempre levei essa mensagem no meu carro, Cristo salva. E não fui campeão do mundo, não bati nenhum recorde, não fui mais jovem a chegar na Fórmula 1. Foi uma longa carreira, do Patinho Feio até a Fórmula 1, 10 anos. Mas a gente chegou lá e correu um ano, uma temporada nessa elite do automobilismo mundial, como jogar futebol na seleção brasileira na Copa do Mundo. Não fui campeão do mundo, não bati nenhum recorde, mas fiquei conhecido como Alex Cristo Salva, porque eu mudava a mensagem nos idiomas dos países onde eu corria, era a minha maneira de falar de Cristo. Não sei se era melhor, mas era mais rápida, 300 por hora. A turma falava assim, lá vem ele, já foi. E assim eu dei o recado durante muito tempo e fui ganhando experiência com isso. E quando a minha vaca foi para o brejo na Fórmula 1, eu perdi meus patrocinadores, porque o primeiro carro da Fórmula 1 era muito ruim, e eu tive que parar quando eu estava na melhor fase da minha vida, aquela que você está aí com uns 28 anos, que você já tem experiência e ímpeto. E fiquei frustrado pra caramba, briguei com Deus, mas aí ele foi lá e me tirou do atoleiro da Depré e me botou na mão uma máquina chamada Atletas de Cristo, vários anos depois. Isso depois de ser fazendeiro, né? Fazendeiro foi no intervalo. E aí, quando me chamaram para pilotar essa máquina, Deus fez chover pra caramba na nossa horta, e Atletas de Cristo marcou não só o ambiente brasileiro, que é o futebol, que é o esporte número 1, é um valor da nossa cultura, mas também para o mundo inteiro, quando os nossos atletas de Cristo foram tetra e pentacampeões mundiais. No tetra, Tafarel deu um belo testemunho, se ajoelhou lá, apontou para o céu, aquilo foi mostrado via satélite para metade da população do planeta. Na época do penta, Kaká, Lúcio, Edmilson,
se ajoelhar em campo para agradecer a Deus pela vitória. Também levaram no peito uma mensagem que eu tinha levado para ele, umas camisetas ideologizadas, que dizia Jesus loves you. E, de novo, falamos com metade da população do planeta, entregando esse recado, falando do amor de Deus através de Jesus Cristo para o mundo. Uma palavra que impacta, não é mesmo? Que lindo quando eles podem ter essa oportunidade de testemunhar para tantas pessoas ao mesmo tempo, como a vida pode impactar, né? Uma vida impactar tantas vidas no seu testemunho. Puxa, Alex, que fantástico. Então, de plantador aí de jojoba, você vai para Atletas de Cristo, para aquilo que era o seu chamado, um chamado que Deus também tem para a sua vida, aí de mobilizar essa área do discipulado, da mentoria, do cuidado no mundo dos esportes, e a partir dali impactar outras pessoas. E Silas é um desses, né, Silas? Como é que é isso aí? Na verdade, eu sou privilegiado, porque quando eu chego no São Paulo, Atletas de Cristo começou em 79 e 80, em Belo Horizonte, né, com o João Leite, o goleiro de Deus, com a Eliana, que foi quem deu o nome para Atletas de Cristo, foi capitã da Seleção Brasileira de Vôlei também, o Baltazar, o Mauro Madureiro, o Joilton, né, e o Abrão, que era um leigo, né, e Atletas de Cristo começou com essa galera, e em 1984 chegou em São Paulo. Eu já estava lá, e na casa de um cara que era do Remo, na casa do Fábio Fraga, a gente fazia as reuniões, e foi lá quando a gente começou a ter, o Alex como o nosso mentor. E aí nós fazíamos reuniões na casa do Alex, e ali nós fazíamos reuniões para aprender como lidar com a fama, um cristão e a fama, um atleta de Cristo versus fama, um atleta de Cristo versus dinheiro ou a falta dele, um atleta de Cristo no banco de reservas ou no time titular, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente viria a enfrentar, o casamento, o namoro, as questões emocionais, como a gente lidar com tudo isso, e o Alex, assim, acho que a gente juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu ali precisando aprender e juntamente com muitos outros, e nas reuniões na casa do Alex iam o Adilson, que era um jogador do basquete, e o Natan, um outro jogador do basquete, o Dida, lateral esquerdo do Corinthians, eu também ia lá para a casa do Alex, e muitos outros. E ali foi quando a gente começou a entender o propósito da missão, né? Servindo a Cristo, correndo junto e alcançando a muitos. E daí para frente a gente não parou. Até hoje a gente está, assim, tem o coração nessa missão, porque a gente tem certeza que nasceu no coração de Deus. E eu fui para a Argentina, e nós começamos esse mesmo trabalho na mesa da minha casa, um pastor armênio, um jogador uruguaio, um jogador hondurenho e um jogador brasileiro, que sou eu. E hoje nós temos na América do Sul toda trabalho de Atletas de Cristo que nasceram de uma mesa de 4 pessoas, mas que já veio do Brasil. Então, assim, é uma coisa que ninguém pode parar, não tem como. E a gente tem visto os frutos até os dias de hoje. O Alex falou do Tafarel. O Tafarel, ele conheceu a Cristo com a gente na Seleção Brasileira Sub-20, lá na Rússia. A imprensa bíblica brasileira deu 25 bíblias em português para a gente, 4 bíblias em russo. Nós fazíamos reuniões lá, e o Tafarel, desde ali, é um cara que tem, assim, sido uma pessoa que tem abençoado e aberto as portas hoje lá dentro, né, da própria Seleção Brasileira. Que legal. Quanta história, né? Quanta vida, a vida de você sendo impactada, impactando outras vidas. Mas, então, quando você fala assim, nós nos encontramos, foi a fome e a vontade de comer, você percebe a diferença de ter uma intencionalidade, de alguém intencionalmente caminhar com você numa mentoria? E como é que é esse lance, assim, Silas, de que você tem alguém que caminha com você? Vocês fazem parte de uma igreja local, onde vocês têm um discipulado, vocês têm um pastor, mas, ao mesmo tempo, vocês têm relações de iguais com gente que entende o papo de vocês, as crises de vocês,
como um espaço também de mentoria. É isso aí? É isso mesmo. O que o Alex fez comigo, eu passei aqui a fazer com o Fábio. A gente, além de ser do esporte, a gente é família. E aí a gente tem um pastor, né? E os atletas de Cristo, muitos deles passaram a entender essa linguagem. Então, quando aparece um jogador da Ponte Preta, do Guarani, lá na igreja, o pastor Aguiar, hoje é o pastor Flávio, que é o filho do pastor Aguiar, o pastor Aguiar é um pastor emérito da igreja, ele fala para o Fábio, ó, tá chegando fulano aí, vai lá e cuida dele. Então, assim, passa a bola para quem tem a mesma linguagem, para quem entende o que a pessoa pensa. E o mais legal de tudo isso é que o Alex serviu a gente durante, bom, está servindo até hoje, mais de 30 anos da vida dele servindo a gente, e nunca se preocupou em aparecer na foto com a gente, nunca pediu dinheiro para nenhum de nós. Então, assim, de graça recebeu, de graça deu. Agora, uma coisa que em todo lugar que eu vou, eu falo para as pessoas, e foi o que Deus falou para mim: você está fazendo muito bem, Silas, em ouvir a minha voz e me obedecer. Mas você não se esqueça de uma coisa: eu sou Deus e eu não fico devendo nada para ninguém. Então, Deus não ficou devendo nada para o Alex, Deus não ficou devendo nada para mim, nem para o Fábio. Acredito plenamente que para vocês também. E assim é Deus, né? Acho que é tão bonita essa expressão. A gente quer ouvir daqui a pouquinho o Fábio, mas eu gostaria de voltar um pouquinho para o Alex, porque olha só que interessante. Nós temos trabalhado muito com discipulado e mentoria de que os pastores vivam nas suas vidas, na sua vida discipulado e mentoria, com uma relação de igual com outro pastor, que faz sentido o que vocês estão trazendo, que um atleta tem a linguagem, ele tem crise, eles têm as demandas. O Alex vai falar da Maria Chuteira, que é uma expressão que eu não conhecia, né? Eu achei muito engraçado. Daqui a pouco vocês vão saber o que é a Maria Chuteira, né? Que eu não sabia que existia Maria Chuteira, esse termo. Então, vocês têm demandas que são comuns e podem trazer elas para as relações, então, ali de cuidado mútuo entre vocês. E no contexto dos pastores, é a mesma dinâmica, porque os pastores também têm essas demandas que são comuns em função da ministerial que eles têm. Então, nós temos trabalhado muito o contexto, isso é um dos fatos, de que o pastor precisa estar numa relação de igual também com outros, cuidando e sendo cuidado. E a outra perspectiva é que ele precisa um mentor, alguém que é especialista na área ministerial, que caminhe com ele, como vocês têm. E que ele reproduza. Então, você pode cuidar do Mica, do Fábio, porque você foi cuidado. Nós não podemos dar o que não temos. Então, o mesmo princípio do reino que se aplica que os pastores devem ver discipulado, é o princípio do reino que se aplica que o pastor, para estender discipulado na igreja dele, ele precisa estar vivendo esse cuidado, esse discipulado e mentoria em sua vida. E que vocês fazem aí. E aí que eu queria perguntar para o Alex. O Alex, ele fala de 3 expressões diferentes: o discipulado, a capelania e a mentoria. Alex, fala um pouquinho para a gente aí sobre isso. Como é que é isso no mundo dos esportes? Porque para nós, no mundo ministerial dos pastores, dos líderes, faz muito sentido ouvir você compartilhar sobre isso. Bom, discipulado é o termo bíblico, né? Baseado no que Jesus fez com 12 carinhas lá que ele selecionou para jogar no time dele. E ele investiu 3 anos da vida dele formando 12 apóstolos, com um objetivo. Ele não estava só brincando de mostrar para eles que ele era santo, não. Ele estava formando esses caras aí porque eles iriam dar continuidade à obra que ele começou, a obra de salvação do mundo. Então, esses caras foram treinados, e depois de 3 anos andando com Jesus Cristo, eles eram os caras de Cristo no mundo. E eles fizeram um trabalho tão bom que o evangelho chegou até o nosso tempo. Então, isso aí é discipulado. Capelania, esse termo vem dos capelões militares. Era o pastor ou o padre que ia para a guerra junto com os soldados para levantar a moral do time, para ajudar a cuidar dos feridos e dar extrema unção nos que já bateram a bota.
Então, isso é capelania, é ir para a batalha junto. Então, eu fui em 7 Copas do Mundo, sendo 6 presenciais e uma remota. Então, ali nós estávamos para ajudar os atletas na hora de maior tensão da vida deles. Uma nação de 200 milhões de técnicos de futebol apostando todo o seu cacife de esperança neles. Imagina a pressão. Então, é pressão de todo lado, é pressão da torcida, pressão da imprensa, né? E o atleta precisa ser ajudado ali, na hora, para a batalha, para ter a paz, para ter... Porque quando o ser humano está bem espiritualmente, o espírito controla o balanço entre a razão e a emoção. Você tem que jogar com o coração no bico da chuteira, mas, ao mesmo tempo, você tem que ser racional, você não pode perder a cabeça, você tem que seguir as estratégias, as ordens do técnico, né? E esses dois pilotam o corpo. Então, um atleta bem estruturado, ele está bem espiritualmente, ele está bem emocionalmente, ele está bem intelectualmente e bem fisicamente. Esse é o atleta pronto para ser campeão do mundo. Então, nós treinamos esses atletas para isso, com o lado espiritual. E, no lado prático, entra a mentoria. A mentoria é quando o discipulador tem alguma relação com quem está sendo discipulado. Então, eu passei por comer o pão que o diabo amassou na Fórmula 1, com pressão, com cobrança de resultado, aprendendo a lidar com derrota, com uma fase, aprendendo a lidar com a insegurança, administrar a fama, que pode ser bom e pode ser mal, né? Também tem um comportamento cristão forte que te permita resistir às marias chuteiras, que são muito abundantes em cima dos atletas. Então, isso aí já é um trabalho que quem comeu o pão que o diabo amassou pode preparar os atletas que estão na linha de frente, em evidência, com cobrança, convivendo esse drama todo, para eles se saírem melhor e ser um bom atleta. E a gente pensa para você fazer um bom trabalho de mentoria e discipulado, o ideal é pegar eles jovens, prepará-los, acompanhá-los durante os anos quando eles estão por cima da carne seca, estão reinando, e também ampará-los na aposentadoria, prepará-los para a aposentadoria. O Silas vai falar melhor sobre isso aí, porque a gente já trabalhou isso com eles. E em todos o atleta, a gente vê o atleta como um todo, não só uma máquina de jogar bola ou de pilotar um automóvel corrido, mas como um ser humano vivendo todo o pleno potencial para o qual ele foi criado por Deus. Muito legal. Muito legal, Alex. muito bom. Legal. E aí, Fábio, se você olha agora assim, entre aspas, o Alex, o que o Silas faz com você, o Alex fez com ele, quando você olha assim, como isso faz diferença para a sua vida, saber que quem caminha com você, o Silas, mentoreando você, caminhando perto com você, estando ali acessível a você, investindo em sua vida, Fábio, faz sentido para você? Você se sente seguro se você sabe que o Silas tem o Alex que faz isso com ele? Isso faz diferença para você? E em qual área da sua vida que você entende que mais para você está fazendo diferença de ter uma pessoa que caminha assim, se você tiver liberdade para compartilhar com a gente? Sim, eu gosto do versículo que diz que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Né? E a gente vê isso, o Alex contando com o Silas para mim, e eu fazendo com meus filhos e com outros atletas também. A gente vai replicando isso, a gente vai investindo em outras pessoas quando outros nos ensinam. E assim, é uma inspiração, né? Olhar para o Alex na caminhada toda dele, ver a história que ele deixou, o legado que ele deixou, e não somente legado, ele deixou uma marca na vida de pessoas, porque o discipulado e a mentoria
ela marca pessoas, ela só não deixa um legado, né? Só não deixa uma biografia, uma história, ela marca pessoas. E assim o Silas fez comigo também. Assim, voltando um pouquinho lá atrás, eu me converti com 20 anos. Eu falo assim, eu me tornei sobrinho, né? Porque eu casei com a sobrinha dele, né? Entrei na família, convertido, novo. O Silas, ele investiu na minha vida, no sentido de mentoreio, apresentando melhores atletas de Cristo, me levando para as reuniões. Foi lá em 2002 ou 2003 eu conheci o Alex também, por meio dele, o Ministério de Atletas de Cristo, a Missão de Atletas de Cristo, né? Onde um atleta de Cristo lá atrás foi que me evangelizou na época. Não foi um jogador renomado, mas o nome dele com certeza é conhecido no céu. E assim foi essencial na minha vida aquilo que o Alex fez na vida do Silas, o Silas fez na minha vida, e eu sempre procuro investir em outras pessoas. E a mentoria é muito importante porque cada fase da minha vida, até de parar, situações difíceis, que o Alex falou aqui, é muito interessante, sobre quando você passa por uma situação difícil nas pressões da vida, onde isso é emocional, onde você tem as suas, às vezes, lutas emocionais, suas lutas na mente, onde o Espírito Santo equilibra, essas pessoas podem passar para você a experiência que eles viveram, fundamentados na palavra e com mais propriedade. E assim foi. Situações da minha vida que às vezes eu não sabia o que fazer, eu procurava o Silas me dava uma direção, o Silas me orientava, né? Um dia eu até sentei com o Alex uma vez para perguntar para o Alex umas direções da vida no futuro, né? E assim, é importante tê-los por perto para que eles possam fazer. Até hoje, por exemplo, quando eu tive que parar de jogar futebol para vir para o ministério, eu procurei o Silas para conversar, eu falei com ele, ele me orientou. Quando eu voltei do campo missionário, que eu estive na Malásia, como eu falei para vocês no início, né, e falei com ele para assumir os ministérios, departamentos que foram me confiados, e assim, debaixo de oração, debaixo de orientação na palavra, e a experiência de vida deles foram que me deram direções para que eu pudesse tomar as decisões que eu considero mais importantes da minha vida nesse momento, até esse momento. Muito bom. Muito bom. Nós utilizamos nos nossos grupos uma definição para discipulado que é bem isso que vocês estão falando. É um relacionamento comprometido e pessoal, onde um discípulo mais maduro de Jesus, um discípulo de Jesus Cristo mais maduro, ajuda outros discípulos a se aproximarem mais do Mestre e assim reproduzirem. Puxa, nós estamos vendo aí três gerações onde um foi mentor ou está sendo mentor na vida do outro e com outras pessoas ainda, né? Mentoreando outras pessoas. Mas, Silas, gostaria que tu comentasse com a gente e falasse um pouquinho a respeito da importância do discipulado e mentoria em sua vida e como isso, assim, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua relação com o Alex. Isso, eu mandei um WhatsApp para o meu filho agora, o Natan, para ele vir aqui, porque eu queria mostrar na prática isso. O Alex, o Natan nasceu em 90. E em 1990, nós estávamos na Itália, na Copa do Mundo. E o Alex estava comigo quando eu conheci o Natan. O Natan tinha 17 dias, e o Alex pegou ele no colo com 17 dias. E o Alex veio no casamento do Natan, agora, há 5 anos atrás. Quer dizer, então... assim, não precisa falar mais muita coisa, né? Mas o Alex, ele sempre dizia algumas coisas para a gente que por onde eu vou, eu falo. Ele falava assim para a gente, Deus não chamou a gente para um piquenique. Ele chamou a gente para uma batalha. A outra coisa que ele falava muito para a gente, ele falava, Deus chamou a gente para ser diferente, não para ser esquisito. Porque tem uns irmãos esquisitos aí que só a misericórdia de Deus, né? O cara fala, não, se for para ser cristão que nem esse cara, eu tô fora, mas se for para ser que nem o fulano, eu quero. E aí, quando eu nasci num lar cristão, devo muito aos meus pais, devo muito aos pastores, porque assim, são pessoas que vão ligando os elos, né, de crescimento da vida da gente, mas eu cresci lendo Bíblia e
mas eu não entendia bem essa questão da trindade, essa coisa do Espírito Santo de Deus, como que é. E um dia eu perguntei para o Alex, falei, Alex, como que é essa parada aí? Porque ainda fica esse negócio de 3 em 1, não sei o quê, como que é tal. Ele falou, então eu vou explicar. E para quem está assistindo a gente, é muito legal. Por quê? Ele falou, Deus é como se fosse o sol num todo. Aí ele falou, pensa agora na luz do sol. Ele falou, a luz do sol é Jesus Cristo. A gente vai até Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora, o calor que a gente sente na pele, esse é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus é o todo, Jesus Cristo é a luz, é por meio dele que a gente chega, mas o calor que a gente, o agente executivo das coisas de Deus é o Espírito Santo. E a gente estava falando aqui, e o Alex estava falando dos discípulos, tudo, e eu estava aqui lendo em João 14, 17, e ele diz justamente sobre esse Espírito Santo, que é o que faz toda a diferença na vida da gente, para a gente anunciar a palavra. Ele diz, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vós. Então, não tem mágica, não tem mística, é um relacionamento. Então, eu agradeço muito a Deus, porque o Alex recebeu meu filho, mas a família da gente, a esposa, ela vira a esposa do Silas. Ela perde a identidade dela. A esposa do Romário, ela perde a identidade, é a esposa do Romário. E aí ela liga lá para pedir um serviço de eletricidade, de encanamento, sei lá o quê, e o cara fala, só daqui uma semana. Quem está falando? É a esposa do Romário. Não, está indo em 10 minutos, está chegando aí. Porque muda. E o Alex, quando a gente morou na Itália, ele foi para lá e ele conversou muito com a gente a respeito da nobreza que é ser mãe. Então, hoje nós temos 3 filhos, nós temos neto, os 3 estão encaminhados, a menina do meio é médica, o mais novo faz educação física e teologia, o mais velho é empresário, mas ganhar no futebol e chegar onde eu cheguei, seleção brasileira, Copa do Mundo, isso é topo. Agora, ainda melhor do que isso, é você ter os filhos encaminhados, é você ter um casamento estruturado. E outro dia eu falei numa reunião que Deus quer usar a estabilidade dos nossos casamentos para estabilizar outros casamentos. Porque 6 de cada 10 casamentos acabam antes do 3º ano. E no meio do futebol, 78% dos atletas estão falidos, divorciados e desempregados 2 anos depois que se aposentam. Depois de uma carreira de 18 a 20 anos, em 2 anos, o cara está desempregado, divorciado e falido financeiramente. Por quê? Porque não teve uma mentoria lá no começo e também não teve não conseguiu fazer uma transição bem estruturada quando o jogo terminou para ele. Então, a minha maior vitória não é o que eu consegui na minha carreira como atleta, não. Porque essa aí, ela veio e ela já acabou. Eu tenho que entrar na fila, eu tenho que saber quanto custa uma dúzia de ovos, uma dúzia de banana, eu tenho que saber tudo isso igual todo mundo. Mas o mais importante é olhar para trás, ver que a minha mulher entendeu também o papel dela, e hoje nós temos uma família estruturada, e o Alex tem grande responsabilidade em tudo isso aí. Uau! E aí, Mica, tem uma história pela frente para fazer isso com outros agora, né? O que Timóteo lá, Paulo diz para Timóteo, o que você ouviu de mim, vai falar para homens idôneos, que eles vão falar para outros, mas ele diz que você viu e ouviu de mim. Então, a vida do Paulo era a autoridade dele para fazer esse discipulado. E é interessante que quando Paulo ele chama os presbíteros de Éfeso lá em Mileto para ter aquele papo final, assim, cerejinha do bolo, estou indo embora, não vou com mais vocês. Aqueles homens todos, aqueles líderes que vêm, pastores e líderes, choram, abraçam ele, olha que coisa mais linda, como é legal isso. Mas é interessante que Paulo ali traz todo um conceito de vida, dizendo, olha, e ele olha a vida dele de trás do que ele viveu. Então, ele dá uma retrospectiva. Então, ele diz, olha, eu não fui desobediente à visão. Ele tem toda uma perspectiva de que ele caminhou. Mas o que Paulo tem ali são relacionamentos.
Paulo não tem só uma teologia ali, ele tem relacionamentos do que ele deixou na vida das pessoas, do que ele influenciou. Então, essa coisa do discipulado, do ser orgânico, do relacionamento, de investir em pessoas, o discipulado é esse investir em pessoas. É o Alex que investiu no Silas, que está investindo no Fábio, que está investindo em outros. E o que vocês trazem de perspectiva de ser esse ambiente do mundo do esporte, onde um entende da realidade do outro, acho que isso é fantástico. E para nós e para quem está na igreja local, também enquanto pastores, enquanto líderes, entender que quando tem um atleta, conectar com alguém dessa área que possa auxiliar, né? Criar uma rede para ele, para que ele tenha alguém que ouça as demandas. Eu li um pequeno documentozinho, assim, que o Alex estava dizendo antes. Como é que é, Alex? Na capelania não pode dizer para o atleta, não recomenda dizer para o atleta que tudo bem se não vencer. Como é que é esse lance aí? Tem alguma coisa que precisa ter cuidado ali na capelania, dizer tudo bem se não vencer? Ou como é que lida com isso? Fala um pouquinho disso aí, Alex. Tem muita gente que vai... Geralmente você pega um pastor que está te discipulando nas coisas de Deus, mas ele não sabe o que é a profissão de um atleta sob pressão do outro lado. Então, já pintou oração do tipo: Senhor, que vença o melhor, que ganhar ou perder não é importante, o que é importante é teu filho não perder a cabeça e dar mau testemunho. Esse tipo de... Importante não é vencer, o importante é competir. Isso é a maior mentira da paróquia para cima de atleta profissional. Quem é pago para fazer gol, e se não fizer gol, está despedido, está substituído. O goleiro que não pegar direito a bola e tomar um frango, esse está crucificado. Então, precisa entender muito bem o que é o métier para fazer mentoria. Tá? Para a capelania, não. Mas é importante você entender quais são as reais necessidades do atleta e ir de encontro a essas reais necessidades com a palavra de Deus. Então, por isso que a gente sempre pensou no atleta como um todo, desde os garotos que estão despontando no sub-20 ou antes ainda. Se você prepara eles para enfrentar a barra do profissionalismo, e também para ter em mente que Deus não deu um talento bacana para ele ficar bonito na fotografia. Deus tem um propósito, através desse talento, comunicar o evangelho para o mundo. E eles têm uma audiência muito grande, são muito respeitados, têm a credibilidade, têm ouvidos prontos a ouvir qualquer coisa que eles disserem, de boa ou de ruim, porque tem muito herói vilão também, né, no esporte, né? Então, e também prepará-lo para a vida depois do... Como é que é, Silas? Me lembra aí, depois do jogo, depois da glória, que passa o game over, a expressão. Game's over. Game's over, quando o jogo acabou, e para preparar o sujeito também, porque a carreira do esportista é mais curta do que a do médico, do engenheiro, do advogado, do pastor. Então, ele precisa se preparar para a aposentadoria e ser útil dentro dos interesses do reino de Deus, do propósito de Deus específico para cada um de suas criaturas, né? Aqui a gente reproduziu muito bem muitos pastores. E nas passadas de bastão nós tivemos, na produção de novos atletas, com a pegada do DNA da primeira e da segunda geração, né, nós não conseguimos transmitir na passada do bastão. Mas muitos acabaram sendo pastores, fundaram igrejas. Hoje mesmo estava numa live junto com o João, ele lá em Portugal formou 2 igrejas na reunião de atléticos, e em outros países também. O Silas foi para a Argentina, furou lá, tinha programa de televisão, mudou a face do ambiente do esporte através do testemunho dele. Então, eu acho que o discipulado precisa ser intencional. Você está discipulando uma pessoa com um propósito divino.
E o propósito divino para todo filho dele é que todo crente tem que estar pronto para gerar outro crente. Se ele não está se reproduzindo, tudo que é vivo na natureza se reproduz. Se um cristão não reproduz em outros cristãos, tem alguma coisa errada com o DNA dele. E essas coisas a gente precisa incutir na cabeça daqueles que nós discipulamos. Mas a coisa mais bonita que eu já vi sobre discipulados é o seguinte: o que é o nosso fruto? Pelos frutos os conhecereis. Então, eu vi uma definição que é assim, que o nosso fruto é o caráter transformado dos discípulos que nós formamos. Então, um caráter transformado pelo poder de Deus nos discípulos. Isso quer dizer que houve uma mudança interior. E essa mudança ela é gradativa. Jesus falou que buscar a santificação, a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa busca da santidade sempre, para mim, foi um conceito meio abstrato, até que eu descobri que santificação é o processo de crescimento espiritual. Quer dizer, as duas coisas são a mesma experiência, na terminologia bíblica é santificação, e na terminologia igrejeira é crescimento espiritual. Então, os cristãos precisam crescer, amadurecer para poder chegar ao ponto de estar reproduzindo. Então, tem muita gente que fica bebê espiritual a vida inteira porque não foi discipulado. Então, a gente tem que ter esses objetivos em mente quando for discipular, e os resultados são maravilhosos, né? O último livro que eu escrevi aí, o Força para Vencer, é o testemunho de 25 atletas, 25 anos depois. Então, esses que passaram pelo teste do tempo, quase todos estão casados com a original, com os filhos nos caminhos do Senhor. Como o Silas falou, isso é um exemplo que edifica a vida dos outros. São pessoas que transmitem uma segurança, uma tranquilidade, e o príncipe desse mundo chegou ao entendimento das pessoas. Então, eles não podem ver a Cristo. Então, a coisa mais parecida com Jesus Cristo nesse mundo são os crentes cara de Cristo, aqueles que realmente espelham as virtudes e o caráter de Jesus Cristo, que trabalhou no caráter deles, transformando-os num verdadeiro cristão maduro e pronto para reproduzir. Eu já tenho um sermão a pregar no próximo. Mas olha só, Fábio, o Fábio vive nesse contexto de ser pastor também. E essa coisa da visibilidade do atleta, ele tem uma oportunidade de sua vida impactar muitas vidas pelo seu testemunho. E ainda assim, mas também, qualquer crise que ele tiver na vitrine, qualquer crise maior que ele viver, ele também comunica o que não poderia estar comunicando para as pessoas. Na mesma qualquer derrapada que ele der também vai ser muito divulgada. Divulgada. Então, há uma responsabilidade muito grande também em cima desses atletas cristãos. E fazendo a ponte com o pastor, que o Fábio também ali, o Mica também está ali como pastor auxiliar numa igreja trabalhando, ele está falando com mais de 800 jovens ali, adolescentes, né, trabalhando. O pastor também tem alguma semelhança nisso. Ele também é alguém que está na vitrine, que qualquer derrapada está na mídia, né? Qualquer derrapada todo mundo está vendo. Então, é essa perspectiva que eu acho que nós precisamos também entender, que nós precisamos ter pessoas que caminham conosco, que nos ajudam. Eclesiastes 4 diz, ai daquele que cai e está sozinho. Então, que bom se a gente tem gente que não deixa a gente derrapar, que segura antes. Mas se acontecer, está ali junto com a gente, para a gente erguer. E o testemunho do Pedro é o testemunho de alguém perdoado. Então, das pessoas verem processos de compromisso em busca da santidade, que esse é o processo do discipulado, e ver que eu estou comprometido com esse processo. Eu nem sempre vou acertar em tudo, mas eles veem que eu estou comprometido em acertar, em ser melhor e ter caráter transformado, né? Ilaene, Daniel, Alex, uma vez eu fui jogar pelo São Paulo, em Curitiba, contra o Curitiba. Até joguei nesse dia contra o Mauro Madureira.
e o Curitiba tinha um zagueiro que chamava Paulo, que veio do Corinthians. A trava da chuteira dele era dessa altura aqui, assim, ó. Era do tamanho desse negócio do telefone aqui, assim, ó. Imagina isso aqui embaixo da chuteira. E eu, Curitiba, mas ele me deu uma pegada e saiu com a bola e o árbitro não deu falta. E eu falei, bom, agora eu vou levantar a bola, o Paulo e quem tiver perto. E ele foi caminhando com a bola assim, e o Pita, que jogava no São Paulo comigo, veio de encontro. Eu sei que eu levantei o Paulo, o Pita, a bola, era para ter sido expulso. O juiz não me expulsou, eu não sei porquê naquele dia. E quando eu pegava na bola, o estádio inteiro do Couto Pereira gritando, é esse, pega, pega. Bom, acabou o jogo, nós voltamos para Campinas, e eu falei assim, hoje eu não vou na igreja, né? Hoje eu não apareço lá na igreja, eu vou ficar em casa. Mas eu falei, quer saber? Eu vou para a igreja. E fui para a igreja. Só que eu entrei pelo corredor do lado, assim, meio abaixado, assim, o culto já tinha começado, e o pastor me viu. E aí, quando ele me viu assim, ele falou, hoje o Silas deu uma de Pedro, hein? Quase arrancou a orelha do Malco, hein? Mas em seguida, ele emendou. Ele falou, mas isso, gente, é para a gente ver que a gente é cristão, mas a gente erra. Mas o importante é se arrepender. Olha, está aqui, ó. Então, você vê, ele não passou a mão na minha cabeça. Ele não chegou lá e falou, não, tá tudo certo, o que você fez. Não, ele bateu, mas depois ele me carregou no colo. Então, foi justamente isso que a Elaine falou, né? Mas bem por aí. Agora, Fábio, você se percebendo também como pastor ali, você percebe a importância de ter outros pastores, porque você tem demanda também agora nessa função de pastor, né? Antes você tinha também como goleiro, atleta, e pode caminhar com outros porque faz sentido. Mas agora com pastor, de ter outro pastor que caminhe junto com você, faz sentido para você isso? Com certeza. No futebol, que foi feito comigo, na área de discipulado, na área da mentoria, foi o que eu faço também com os pastores. Eu tenho um pastor amigo que eu sento, compartilho as coisas do ministério, eu posso ser eu com ele pode ser ele comigo. Nós compartilhamos das lutas, das pressões, da que nós enfrentamos dentro do ministério, nós compartilhamos isso. O meu pastor Aguiar, né, que é o pastor emérito, ele é uma pessoa acessível, sentar 3, 4 horas para conversar sobre pastoreio, sobre aconselhamento, tem 53 anos de ministério, né? Então, assim, ele é um privilégio poder estar aqui, e assim eu acabo fazendo isso com aqueles que a gente acaba liderando, a gente acaba discipulando, que a gente está trabalhando na mentoria com eles também, então eu acabo fazendo isso com cada um deles. Então, é importante, é lógico, você é uma referência, né? Você é uma pessoa que eles têm como um padrão, porque, como Paulo diz para Timóteo, né? Ser padrão para os fiéis, padrão para eles, e aonde você precisa, através do exemplo, através do que você fala, através do que você faz, como você reage, poder transferir Cristo, como o Alex falou, para cada um deles. É importantíssimo ter alguém para você compartilhar, é importantíssimo ter alguém para que você compartilhe as suas lutas, compartilhe suas tentações, compartilhe os seus medos, compartilhe, talvez, os conflitos que você está vivenciando, para que essa pessoa possa também te orientar e compartilhar suas experiências, compartilhar pela palavra, orar contigo, isso é muito importante, né? Então, assim, eu faço isso com a juventude. Assim, eu trabalho, além da adolescente para a juventude, eu trabalho com... Tem casados, pessoas casadas no ministério também, né? Jovens casados, 0 a 5 anos mais ou menos, ali já estão com filhos pequenininhos. Então, a gente acaba também tendo acesso a eles. E é o que eu aprendi no futebol. Eu olhava o Alex, eu tive a oportunidade de estar nos Jogos Pan-Americanos com o Alex no México, né? Ali fazendo o trabalho. Eles não ensinam somente a palavra no sentido, a palavra sempre mas assim, ensinam. Eu tinha erros de português, ele me ensinava a falar direito, como ter bom senso em algumas situações. Às vezes é criado de uma forma que você precisa ter boas maneiras. Então, eles vão ensinando tudo para a gente. Então, assim, isso é muito importante. O discipulado é importante para você ter um caráter elevado como cristão, como servo de Cristo, como homem de Deus, te ajudar
Como se portar diante de uma câmera, diante de uma situação, diante de cada circunstância da vida. Então, isso é muito importante também. Então, o senhor falava para mim, vai fazer inglês. Aí eu lia muito, meu pastor falava, vai ler um livro, porque se ler livro, você melhora o seu português. Então, assim, muita coisa foi melhorando. Vai atrás de uma faculdade, né? Não deixa a vida estar te levando, porque o futebol acaba com 35 anos, 32, e depois você tem mais metade da vida para viver. Como é que vai ser feito? Legal. Olha só, o José Maria dos Santos está dizendo parabéns, Alex Dias, sou da geração que viu você como piloto e seu início no Atlético de Cristo e vidas alcançadas pelo seu ministério. E o Alisson Bandeira, lá de Natal, Rio Grande do Norte, está dizendo excelentes exemplos de discipulado. Ele é pastor lá em Natal. E nós temos de Bogotá, da Colômbia, a Liliana Castro, falando compromisso com o processo de discipulado, crescer, madurar para poder reproduzir e multiplicar-se. Eu não sei falar o espanhol, mas crescer, amadurecer para poder reproduzir e multiplicar-se. Bom, eu gostaria de pedir para vocês, começando pelo Alex, em 1 minuto, as suas palavras finais. 1 minuto para cada um, tá? Palavras finais sou assim meio... Muito... Alguma coisa vocês queiram deixar ainda de... Não é games over, não. É só o game que vai over de hoje à noite. Bom, o que eu quero dizer é que a gente é muito feliz de poder jogar nesse time de Deus, porque ele nos ampara, ele nos transforma, ele nos faz descobrir um propósito da vida, para a vida, nos ensina a criar, a construir a nossa vida sobre a vontade dele, e a gente é muito bem-aventurado quando a gente pode discernir qual é o propósito específico de Deus para cada um de nós. No caso de hoje, se viu que Deus preparou uma turma para lidar no mundo do esporte, mas Deus é muito criativo, ele quer ter os filhos dele em todas as áreas da atividade. Então, seja qual for a sua área de atividade, a melhor maneira que você pode administrar a sua vida é ter ela pilotada, dirigida por Deus. E ele trabalha em você aí através dos ensinos de Jesus Cristo. Tudo começa com a entrada para o time, aceitando a Cristo como Salvador. Depois tem o Espírito Santo, que é o que está... Saiu Jesus Cristo de campo, entrou o Espírito Santo. Eu vou ter que ir, mas vem aí o Consolador, ele vai guiar você a toda a verdade, ensinar todas as coisas que eu... ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho recomendado. Então, vale a pena essa vida cristã, vale a pena ser discipulado e vale a pena discipular os outros. O que de mim ouviste, Timóteo, transmite a homens idôneos que transmitam a outros. Só nessa tacada aí tem 4 gerações de discípulos. Então, esse é o princípio da multiplicação e o cristianismo que começou depois da decolada de Jesus com 11 homens assustados, chegamos hoje aí a 2 ou 3 bilhões de cristãos em todo o mundo. E isso está crescendo e multiplicando, obedecendo o que Deus falou. Crescer e multiplicar e povoar a terra. E é isso aí. É isso aí. Silas, obrigada, Alex. Com você, obrigado, Silas. Estou falando que a gente aprende o tempo todo com esse cara aí. Eu queria deixar o Salmo 37, 23 e 24, que diz assim, que Deus firma os passos de um homem bom, quando a conduta deste o agrada. E ainda que tropece, não ficará caído, porque o Deus o toma pela mão. O ambiente nosso do esporte é um ambiente onde leva o cara muito lá em cima. E a fama e a glória, isso tudo é muito complicado de administrar. Não é fácil administrar isso. E eu li uma frase desse quadro dela para botar aqui em casa, e ela diz o seguinte, que a humildade é uma virtude muito traiçoeira. Quando você pensa que a possui, já a perdeu. Então, ou seja, que seja o outro que
que te louve e não você mesmo. Se o cara conseguir viver o mundo do esporte com fama, com glória, com vitórias, e conseguir manter o pezinho dele no chão, sabendo que nada disso ele recebeu o dom de Deus, eu tenho certeza que ele vai conseguir chegar muito longe. Então, a humildade é uma virtude muito traiçoeira. Quando você pensa que a possui, já perdeu. Obrigada. E Jesus diz que o reino do céu é dos humildes, dos pobres de espírito, não é mesmo? Esse é o umbral do reino. Valeu, Silas. Fábio, com você aí as palavras finais. Eu deixaria diante de cada um de vocês aí, para as pessoas que estão assistindo, como um eterno aprendiz, né? Isso é um discípulo que aprende, né? Que cada um respeite o processo. Há um processo na nossa vida, os processos da nossa vida. E a gente precisa sentar para aprender, para depois se levantar para ensinar. E que nós possamos ser... Eu lembro de uma história que eu ouvi do Alex, eu replico ela sem ele saber, até hoje. Se eu estiver errado na história, ele me lembra aqui um pouquinho, mas ela está baseada em fatos reais, viu, Alex? Então, assim, ele diz que havia uma orquestra em um certo país tocando e, de repente, a orquestra para de tocar para trocar a música do concerto e, nessa hora, entra um homem dentro do local e grita que Jesus está voltando. A hora que todo mundo olha para trás, é o homem que tinha mais descredibilidade na cidade e, com isso, todos voltam para a orquestra, o concerto continua e a mensagem qual é? É que aquele que não tem credibilidade não tem mensagem. Então, nós precisamos, primeiro, ter uma plataforma, ter credibilidade para que o nosso discurso esteja de acordo com a prática. Porque uma frase que eu não sei quem diz, meu pastor que diz ela, mas ele não é dele, diz que o discurso até convence, mas o que há é o exemplo. Então, que as pessoas possam ser exemplo, ser o bom perfume, a expressão de Cristo, como Alex disse aqui, para que o mundo possa ver Jesus em nós, em qualquer esfera da sociedade que nós estivermos inseridos. Que lindo. Muito bem. Que lindo ver o discipulado nesse mundo do esporte, vocês envolvidos e abençoando o corpo de Cristo. E, como o Alex disse, no segmento do esporte, assim como vocês, qualquer pessoa em seu segmento pode estar trabalhando tanto o discipulado quanto a mentoria, e aos pastores também terem essa consciência de que, como vocês têm o valor do discipulado, ser um discipulador precisa ser um discípulo, receber para poder dar e cuidar, né? Estender para os outros. E a intencionalidade da multiplicação. Show de bola, como diz o Alex, show de bola esse bate-papo, essa conversa nossa. Muito 10, não é mesmo? Muito bem, muito bem. Isso é discipulado. Vida na vida. Uma vida investindo em outra vida, para que essa outra vida invista em outras vidas. Isso é discipulado. Muito obrigada, né, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Foi uma grande honra, uma grande alegria estar com todos vocês. Obrigado, Alex, obrigado, Silas, obrigado, Mica. Nós ficamos muito honrados por vocês disponibilizarem o tempo. E se quiserem conhecer um pouco mais dessas histórias desses atletas que viveram esse discipulado, essa mentoria, chegaram e trazem um testemunho fantástico, Força para Vencer. Força para no vencer. site da CEPAL você encontra esses livros, outros livros também aí do Alex, o Força para Vencer. Visite o site da CEPAL e adquira lá. Valeu, Tchau. gente! Valeu! Deus abençoe. Tchau! Tchau, tchau.